Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa quarta aula do mini curso de ser gravado do PETL. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas de armazenamento, entender um pouquinho sobre a sua importância e, claro, fazer exercícios, né? Então, vamos começar que hoje tem bastante conteúdo aí nos slides. Falando um pouquinho sobre arrays, então, né? Os arrays, eles são basicamente, né, uma entidade, enfim, que eles armazenam múltiplos valores do mesmo tipo. E eles podem ser unidimensionais, no caso dos vetores, ou multidimensionais, para o caso das matrizes. Ou seja, tanto vetores quanto matrizes, que a gente vai ver logo em sequência, são dois tipos de arrays, né? E aqui tem uma curiosidade até, strings são arrays de caracteres, em resumo, né? Então, vamos começar falando sobre vetores. Vetores são arrays unidimensionais, né? Ou seja, eles não têm, só, tem apenas uma linha, né? Se você pensar, por exemplo, uma matriz, ela tem várias linhas que vai descendo. O array não, ele é apenas uma única linha, que guardam sequências de elementos do mesmo tipo em posições adjacentes da memória, identificados por um nome e acessados via índice, começando por zero. Uma coisa importante sobre os vetores é que uma vez que o tamanho deles é definido, o seu tamanho não pode ser alterado durante a execução. Então, assim, pessoal, quando vocês estiverem lidando com vetores, pensem nele sempre da seguinte forma: pensem nele como várias caixinhas ao longo da memória, e a primeira dessas caixinhas, no caso, ela começa com o índice zero, e a gente, geralmente, o que a gente quer fazer é iterar sobre esse vetor. Isso a gente vai ver com mais calma ao longo dessa aula, mas basicamente a gente vai passando de caixinha em caixinha, né? Sendo que cada caixinha tem um índice, começando por zero, e aí vai, né? 1, 2, 3, 4, enfim. Depende do tamanho do vetor, mas essa aqui é a ideia. E aqui tem, né, como que a gente declara um vetor. Então, basicamente, a gente coloca, né, o tipo da variável que esse vetor vai armazenar, no caso aqui é inteiros, o nome, né, do vetor é números, e aqui a gente está falando que ele tem um tamanho 5, ou seja, ele vai guardar 5 elementos. Lembrando, sempre começa pelo índice 0, ou seja, os 5 elementos eles estão respectivamente nos índices 0, 1, 2, 3 e 4, entendeu? Então, o último índice de um vetor de 5 elementos é o índice 4. Sempre um a menos do que a gente coloca, né? Porque aqui a gente não começa do 1, a gente começa do 0. E aqui então a gente tem, né, inicializando um vetor. A inicialização de um vetor é feita de maneira semelhante. Então aqui ele coloca, né, no caso aqui agora a gente vai guardar números de ponto flutuantes, o nome da variável, né, do vetor é decimais, e aqui observem que ele não coloca o espaço. Por quê? Porque fazendo desse jeito, basicamente o código e o compilador ele aloca sozinho a quantidade de caixinhas suficiente para armazenar cada um desses índices. Então, deixa eu só contar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 elementos aqui. Ou seja, o que a gente vai precisar de... Ou seja, basicamente ele vai criar um vetor de 9 elementos, né? Ele vai fazer essa conta para a gente. A gente não precisa colocar aqui o tamanho, né? Esse é outro jeito de inicializar um vetor. E, de novo, quando é inicializado, o tamanho de um vetor é inferido. Nesse exemplo, o tamanho é 9, como eu falei, né? Como a gente contou. Então, aqui temos outra forma, né, outra forma de inicializar um vetor, que seria atribuir o valor a um elemento do vetor após a sua declaração. Então, ele começa aqui, ele declara o mesmo vetor, né, o mesmo variável decimais, só que depois ele coloca aqui que na posição 4 agora tem o 5.5, ou seja, em vez de... Qual que é a posição 4 aqui? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, basicamente, então, agora o que acontece é o seguinte. Então, pessoal, como eu estava dizendo, um vetor, depois que a gente inicializa ele, no caso aqui a gente faz e o código infere automaticamente que esse vetor aqui ele tem 9 elementos, se a gente colocar esse decimais, se a gente quiser mudar, né, na posição 4, o que acontece? Algumas pessoas podem pensar que assim, beleza, esse 5.5 ele vai ser inserido na posição 4 desse vetor aqui, e o vetor agora ele vai ficar com uma posição a mais. Mas que nem a gente vem discutindo aqui ao longo da aula, a gente não consegue alterar o tamanho de um vetor depois que ele é inicializado. Ou seja, o que a gente faz é substituir o valor que está no índice 4, no caso o 0.5, e agora ele passa a ser 5.5, o valor que está no índice 4. Então, é assim que funciona.
Para percorrer um vetor, a gente utiliza um laço for para iterar pelos índices 0 até o tamanho do vetor. Então aqui tem basicamente um exemplo, né? Ele declarando aqui esse vetor números, né, que contém inteiros, e funciona dessa forma. Para i igual a 0, enquanto i for menor que 10, a gente vai acrescentando, né, de 1 em 1. E a gente vai printando cada um dos números. Ou seja, a gente vai printando cada um dos números. No caso, a gente printa o número que está na posição i. Ou seja, o for ele vai começar com i igual a 0. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai printar o número que está no índice 0 do vetor. No caso é o 1. Aí depois o laço vai continuando, né? Enquanto essa condição aqui do meio for verdadeira, né? Como nós vimos na nossa aula de estrutura de repetições. Agora o índice i mudou para 1. Ou seja, ele vai printar o número que está na posição do vetor 1. No caso, é o 2. E assim por diante, entenderam? Então, é assim que a gente faz para percorrer um vetor em C. A gente tem que utilizar um laço de iteração, né? Costumeiramente um for. Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre matrizes, então. Enquanto o vetor armazena uma sequência de elementos em uma única linha, né, ou uma coluna, uma matriz permite armazenar dados em múltiplas linhas e colunas, formando uma tabela de valores no fim das contas, né? Então aqui a gente traz um exemplo, né? Que essa aqui, por exemplo, é uma matriz M por N, ou seja, ela tem M linhas e N colunas. Então, como eu dei o exemplo antes, né? O vetor é que é mais comum, pelo menos para mim, a gente pensar sempre horizontalmente. Então, é como se o vetor ele tivesse apenas uma linha, ou seja, não tem outras linhas para baixo. Enquanto a matriz não. Ela tem, além de várias colunas, ela tem também várias linhas, entendeu? Então, ela tem essa bidimensionalidade nesse caso, mas a gente pode, inclusive, trabalhar com matrizes que são tridimensionais, eu diria assim, né? Que tem... É difícil fazer esse gesto só com as mãos, mas a gente poderia ir empilhando assim uma atrás da outra, entendeu? Isso seria uma matriz, por exemplo, M por N por Y. Enfim, a gente pode ver isso com mais calma aí ao longo da aula. Mas então, como que a gente declara uma matriz? Basicamente é parecido, né? Ela é feita passando o tipo, um nome e a quantidade de linhas e colunas, respectivamente. Então, o tipo que a matriz vai armazenar, a quantidade de linhas aqui e depois a de colunas, né? É bem parecida com a declaração de um vetor mesmo. Aqui tem outros jeitos, né? Então, por exemplo, aqui ele coloca, né, a matriz, no caso essa aqui é uma 2x2, já está colocando os elementos, né? Então, aqui tem essa observação, diferente dos vetores, quando inicializada, o tamanho de uma matriz não é inferido. Ou seja, a gente não poderia, por exemplo, colocar aqui, deixar sem esses dois, né? Deixar apenas entre chaves, e aí colocar os elementos que a gente quer dentro da matriz e deixar que o compilador infira para a gente o tamanho da matriz. Não funciona aqui, porque isso funciona com os vetores, como a gente viu. Não funciona com as matrizes, no caso. Então, pessoal, esses dois slides aqui, eles falam basicamente, né, sobre os jeitos que a gente tem de inicializar uma matriz. No caso, a gente pode, da primeira forma, apenas colocar, né, digamos assim, a lista de elementos que a gente quer na matriz, e ela automaticamente vai colocando nas posições, né, a partir da posição 00 até preencher uma linha e assim sucessivamente. Então, se você não especificar, como no exemplo abaixo em que a gente especifica onde a gente quer que esteja cada elemento, ele vai ir da posição 00 até preencher uma linha, né? Ou seja, ele vai fazendo assim, opa, cheguei na última coluna aqui, agora eu tenho que ir para a próxima linha para prosseguir. Então ele vai e começa de novo, né? É assim que a gente iria preenchendo nesse primeiro exemplo. E aqui nesse segundo exemplo não, né? A gente já está dizendo automaticamente onde que a gente quer que fique cada elemento da nossa matriz, né? No caso aqui não teria distinção pelo fato de que a ordem está igual para os dois, mas se a gente quisesse uma ordem diferente, teria que fazer desse jeito. Então, para a gente percorrer uma matriz, no caso de uma 2x2, né? Ou seja, no caso de uma M por N, que a gente tem linhas e colunas, a gente usa um for aninhado, ou seja, primeiro a gente itera pela linha e depois pelas colunas. Então, como que funciona? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Perfeito. Então, pessoal, funcionaria da seguinte forma. A gente começa com i igual a 0 e j igual a 0. Só que como o for do j está dentro do for do i, como que acontece? O i aqui, nesse caso, ele seria o nosso número de linhas. Então, a gente começa da linha 0 e vai percorrendo
cada elemento ali, cada coluna. Chegando na coluna final, aí sim a gente troca, né, faz o i++ e desce para a próxima linha e vai fazendo assim sucessivamente. Então, essa seria a estrutura de for aninhadas que a gente utiliza para percorrer uma matriz. Beleza, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre strings agora então. Elas são basicamente representadas como array de caracteres terminados pelo caractere nulo, né, que a gente já viu ao longo das aulas, né, principalmente na primeira e na segunda aula a gente discutiu bastante sobre ele. E, diferente de outras linguagens, não existe um tipo específico em string em C. Então, a gente usa um char, no caso, né, a gente utiliza um vetor de caracteres, né, foi aquela observação que eu comentei lá em cima. Então, aqui é o jeito como a gente declara uma string, né? Então, tem alguns exemplos aqui, onde ele cria a variável, né, a variável palavra, no caso, um vetor de caracteres, e coloca mini curso, né? Então, ele automaticamente cria esse vetor, com cada uma das letras sendo um dos índices, né? Então, por exemplo, no índice 0 vai ter o M, no índice 1 vai ter o I, e assim por diante até o final, e automaticamente ele inclui o caractere nulo no final. E, enfim, é assim que funciona basicamente para você declarar uma string. E aqui, entradas e saídas de strings. Ela é feita por meio dos comandos scanf e printf. Então aqui a gente tem um exemplo, né, onde ele declara um vetor de, né, no caso, uma string. O nome da string é nome e ela pode conter até 50 elementos. Coloca aqui, né, pede para a gente digitar o nome. A gente atribui, né, preenche esse vetor nome com o que for digitado aqui. No caso, lembrem-se que o scanf ele lê até o primeiro espaço. E aí ele printa o nome. É basicamente isso que esse código faz. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora então sobre as structs. Elas basicamente são, né, estruturas, traduzindo para o português. Elas permitem criar tipos de dados personalizados que agrupam múltiplas variáveis de diferentes tipos. Então isso aqui é bem legal, pessoal, porque como a gente estava vendo antes os arrays, né, no caso tanto os vetores quanto as matrizes, a grande utilidade deles é para a gente armazenar dados de um mesmo tipo, inteiros, ponto flutuante, hexadecimal, etc. Com as structs é um pouquinho diferente, porque elas nos permitem armazenar dados de vários tipos diferentes. Então, numa mesma estrutura, a gente pode armazenar inteiros, ponto flutuante, caracteres, etc. Então, é bem legal, né? A gente vai ver, tem um exemplo aqui logo abaixo, e que elas mostram como são úteis as structs para a gente. Então, elas são essenciais para organizar dados heterogêneos relacionados a uma mesma identidade. O que quer dizer com isso? Vamos supor que a gente quer classificar um livro, ou seja, pensem assim em quais características vocês precisariam para, por exemplo, distinguir um livro do outro. Algumas dessas características poderiam ser o título, que em resumo, né, é uma string, o autor, também em geral é uma string, né, um nome, um inteiro, né, o ano de publicação, e uma nota, por exemplo, né, sei lá, avaliação do livro, enfim. Então, isso aqui é um jeito, né, de a gente classificar um livro. E observem, não é um dado homogêneo, digamos assim. Por quê? A gente vê aqui que a gente tem duas strings, temos um inteiro, temos um ponto flutuante. Então, a gente teria que criar um vetor para cada um desses tipos de dados aqui. Seria bem mais complexo. Só que é justamente essa a utilidade das structs, né? A gente permite driblar essa questão e conseguir armazenar todos esses mesmos dados em uma estrutura. E, bom, aqui tem um exemplo, vamos destrinchar ele com calma para vocês. Beleza, pessoal, nesse exemplo aqui, observem que a gente está utilizando a biblioteca string.h. Ela é uma biblioteca importante quando a gente está trabalhando com strings, né? Então, a gente inclui ela aqui. E a gente cria a estrutura, né? A struct aluno. A gente classifica que um aluno tem um nome, que ele faz parte de uma turma, que no caso é um número inteiro, e que ele tem uma nota aí, não sei, de uma prova, alguma coisa assim, né? Enfim, é um exemplo. E aqui na nossa main ele faz, então, ele cria um aluno que se chama A. Ou seja, a gente vai utilizar a estrutura aluno e, no caso, é do aluno A que a gente está falando. Aqui a gente utiliza esse comando da biblioteca string.h para colocar, né, através do operador ponto, o nome desse aluno A. Ou seja, da estrutura aluno, o nome desse aluno, né, A.nome, é Carlos. Ou seja, o aluno A se chama Carlos. Ele, né, o Carlos, no caso, é da turma A. Sua nota é 7.5 na prova, enfim. E aí a gente utiliza aqui para printar, então, né? A gente printa
todas essas informações sobre ele. Aqui, né, o return 0 só para terminar a função. Enfim, então esse é um tipo de utilização. Assim, aqui é mais para mostrar como que a gente utiliza o operador ponto e cria, né, por exemplo, nesse caso a gente cria um aluno utilizando a estrutura aluno que a gente criou. Acho que deu para entender, né, assim, pegar a diferença entre a estrutura e você criar mesmo alguém dentro dessa estrutura, né, nesse nosso caso. E pessoal, aqui fala um pouquinho assim sobre o vetor de structs, né? Que é basicamente a gente consegue utilizar para agrupar um conjunto de dados. Então a gente pode definir a variável como um vetor. Ou seja, aqui a gente cria uma struct de pessoa, classifica a pessoa falando que ela tem um nome, né? Que é uma string, e que ela tem uma idade. E aqui basicamente o que a gente faz é criar um vetor, né? No caso, a gente utiliza a estrutura pessoa para criar um vetor de pessoas. Ou seja, esse vetor de pessoas, ele vai conseguir armazenar 5 pessoas. Então, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e assim por diante, né? Até a gente completar as 5. E no caso, aí para cada uma delas, ele vai armazenar as informações que tem na estrutura pessoa, que no caso, né, para essa estrutura que a gente criou, são nome e idade. Isso vai ficar mais claro no exemplo que a gente vai ter no exercício, tá bom? Vai ser algo bem explorado na aula de hoje, fiquem tranquilos. Beleza, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a union e o enum, começando pela union. As unions, elas são semelhantes às structs, porém todas as variáveis compartilham o mesmo espaço de memória, fazendo com que somente um membro possa ser usado por vez. Os dados internos, assim como nos structs, são acessados através do operador ponto. Então aqui a gente tem um exemplo, pessoal, onde a gente cria a union dados e a gente fala que esse dado ele pode ser do tipo inteiro, do tipo decimal, ou ele pode ser uma string. E aqui então a gente coloca, né, que a gente utiliza a estrutura que a gente criou, union dados, chamando ela de valor. A gente coloca que nesse caso a gente está atribuindo para ela o valor inteiro 10. Ou seja, como 10 é um valor inteiro, a gente está atribuindo esse índice 0 aqui. Porque o que a union faz, no fim das contas, é isso. Se for um inteiro, o índice fica como 0, aqui iria para 1 e 2. E assim por diante, sucessivamente na union. Então, e aí então a gente printa esse valor e depois no exemplo que ele faz é só basicamente trocar o valor para um decimal, né? E aí a gente acabaria printando de novo. E de novo, a union ela só pode acessar um desses tipos de dados por vez. Então o que a gente acaba fazendo é sobrescrever o valor anterior, né? É assim que funciona. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre as enums agora, né? Ou enumerações. Elas são um tipo de dado definido pelo usuário que agrupa um conjunto de constantes inteiras nomeadas, melhorando a legibilidade do código, ao substituir números mágicos por identificadores descritivos. Também são úteis para limitar um escopo de possíveis valores de uma variável. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, pessoal, basicamente a gente cria a estrutura enum e, no caso, ela é o tempo do dia, ou seja, né, como está o tempo do nosso dia hoje, sendo que o dia pode estar ensolarado, chuvoso ou nublado. E a enumeração faz justamente isso, ela atribui um valor para cada um desses tipos. Então, ensolarado corresponderia ao valor 0, chuvoso ao 1 e nublado ao valor 2. E aí na main, então, é isso que a gente faz. No caso, a gente cria, né, essa estrutura tempo-dia e atribui a variável tempo falando que ela é ensolarada. Se tempo for ensolarado, printa que hoje está ensolarado. Hoje é um bom dia para ir para a praia. Se não, hoje não é um bom dia para ir para a praia, porque está ou chuvoso ou nublado. Aqui é um exemplozinho bem simples. Nos nossos exercícios a gente trabalha até com algo um pouquinho mais complexo. A gente vai ver. Então, pessoal, indo para um resumo agora da nossa aula de hoje, sobre vetores, matrizes e strings. Vetores são unidimensionais, inicializados por, e que é a estrutura, né, como a gente viu ao longo da aula. Matrizes, que são multidimensionais, inicializadas, né, novamente aqui o jeito que a gente inicializa uma matriz, conforme a gente viu pela aula. Strings são arrays de caracteres e podem ser inicializados de várias maneiras. E sobre structs, unions e enums, os structs são tipos personalizados que ocupam variáveis de diferentes tipos, sem sobrescrita. Os unions, diferentes tipos, mas com sobrescrita. E as enums melhoram a legibilidade do código e limitam o escopo de variáveis. Então, pessoal, basicamente para a aula de hoje, assim, né, da parte de conteúdo seria isso. Sei que talvez tenha ficado meio corrido, um pouco rápido, mas é porque hoje
O exemplo é bem grande, assim, a gente vai ver que a gente tem apenas um exercício, mas é um exercício relativamente complexo e bem legal de trabalhar, então vamos pular para a nossa tarefinha de hoje. Ok, pessoal, no nosso exercício de hoje, então, sobre estruturas de armazenamento. Vou começar rodando o código, né, só para ver se está certinho a versão. Só pausar aqui, quando tiver rodado eu volto. Aí, beleza, deu certo, pessoal, então tudo certinho com o meu C aqui. Sempre lembrando, né, rodem esse código só para verificar se está tudo certinho mesmo, para na hora que vocês forem começar a codar não ter estresse. Então, exercício número 1. Sistema de gerenciamento de sensores de um robô móvel. A atividade proposta é a seguinte: desenvolver um pequeno sistema em C para armazenar e gerenciar dados de sensores de um robô móvel. Um robô possui diferentes sensores. Ele tem um sensor de temperatura, um ultrassônico, né, que é um sensor para medir distância, e um de luminosidade. Cada sensor possui ID numérico, nome, o tipo do sensor, sua última leitura e o status, se ele está inativo, ativo, inativo e com erro. O sistema deve armazenar múltiplos sensores e permitir a visualização de suas informações. E aqui então tem cada uma das requisições, além de desafios no final. Vamos lá. Tipo do sensor e status. A questão pede para a gente utilizar as enumerações para fazer isso. Crie dois enums e utilize para enumerar tanto o tipo do sensor, ou seja, se ele é de temperatura, distância ou luminosidade, e o seu status, ativo, inativo e com erro. Esse é o item A. Para o item B, pede para a gente fazer o sistema de armazenamento de leitura, utilizando a Union. Cada sensor possui apenas uma leitura por vez, né? Ou seja, não tem como o sensor fazer várias leituras ao mesmo tempo. O sensor faz apenas uma por vez, por isso a gente utiliza o Union nesse caso. No caso, a temperatura é um float, né? A distância também é um float e a luminosidade é uma variável inteira. Cria uma union para a leitura capaz de armazenar esses três tipos de leitura. C. Cria uma struct que utilize o sensor, que utiliza as estruturas desenvolvidas nos itens anteriores. Então, basicamente, a gente vai criar todos esses tipos de dados aqui para armazenar as nossas informações sobre o sensor e vai criar uma struct sensor para englobar, né, para de fato caracterizar um sensor. Declare um vetor para armazenar até 5 sensores, ou seja, a gente, depois de criar a struct, né, a estrutura sensor, a gente vai criar um vetor auxiliar que é para a gente armazenar informações de 5 sensores diferentes. E por fim, criar uma matriz para armazenar o histórico de leituras no caso, as últimas 3 leituras de cada sensor, onde a linha corresponde ao sensor, então, sensor 1, sensor 2, sensor 3, e cada coluna, né, no caso, 3 colunas são as 3 últimas leituras. E por fim, a gente tem os desafios. Cadastrar manualmente 3 sensores no código, criar uma função que imprime corretamente a leitura, dependendo do tipo. A questão pede para utilizar switch. Utiliza a leitura de um sensor e armazenar no histórico uma matriz, né? No caso, fazendo isso através de uma matriz. Cria uma função que conte quantos sensores estão ativos e permitir que o usuário digite os dados pelos teclados, né? Então, em resumo, utilizando o scanf. Pessoal, então aqui seria, né, como sempre, dar Enter e começar a codar. Um adendo aqui, eu não vou voltar com todos os desafios concluídos, porque a ideia é que vocês também se desafiem e tentem fazer. Eu vou voltar com, digamos assim, a solução do exercício assim a grosso modo, mas alguns exercícios eu vou deixar para que vocês possam realizar também sozinhos e tentar ter essa visão, assim. Julgo que seja importante também. Então, retorno aqui com o exercício realizado e explicando passo a passo para vocês. Ok, pessoal, tá aqui então nosso exercício parcialmente resolvido, né? Vamos falar um pouquinho então. Primeiro a gente inclui, além da stda.h, que é a padrão que a gente sempre utiliza, a gente inclui também a string aqui, né? A biblioteca de strings, porque a gente vai utilizar aquele comandinho lá para o nome do sensor, como vocês vão ver, né? Para a gente conseguir atribuir, utilizando strings e tudo mais. Então, o item A da questão está aqui, utilizando o enum. Primeiro, a gente cria um enum para o tipo do sensor. Ou seja, a gente, né, no caso, a gente classifica aqui, o sensor pode ser de temperatura, distância ou luminosidade. Fazemos a mesma coisa para o seu status, sendo ele ativo, inativo ou com erro. Então, essa seria o item A da questão, né? Utilizar o enum para essas duas características do sensor.
Depois a union para classificar a sua leitura, sendo que a leitura ela pode ser de temperatura, distância ou luminosidade. Eu coloquei L underline e aí o tipo da leitura só para esse L é de leitura, só para facilitar um pouquinho, enfim, ser mais fácil de entender na hora do código. No caso, como a questão especificou, temperatura e distância são de ponto flutuante e luminosidade é um valor que vai ser lido de maneira inteira. Então, é isso. Agora a gente cria a struct que basicamente define o que é um sensor, né? Baseado no que o nosso exercício nos deu de informações. Então, o que um sensor sempre tem? Tem o seu ID, o nome dele, o seu tipo, que vem lá da enumeração tipo sensor que a gente criou, assim como o seu status, que vem da enumeração status sensor que a gente criou, e a leitura ela é feita a partir da union, leitura que a gente fez. Então, esses são os dados que um sensor genérico armazena. Então, aqui a gente declara o vetor que vai armazenar as informações dos nossos sensores que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, o vetor ele é do tipo estrutura sensor, né? Ou seja, o vetor ele não é um int, ele não é um float, ele não é nada. Ele é do mesmo tipo que struct sensor, que é esse que a gente criou aqui em cima. E ele comporta 5 elementos. O nome dele é vetor mesmo, como vocês podem ver. Aqui eu criei uma matriz, né, 5x3 para armazenar o histórico de leituras. Por que 5x3? Como eu falei, cada linha corresponde a um sensor. E a gente quer armazenar até no máximo 5 sensores. Então, cada linha para um sensor. E cada um dos sensores a gente quer as últimas 3 leituras. Ou seja, cada coluna, né, corresponde às leituras. Beleza, essas são todas as declarações que a gente faz. Vamos agora então para o main. Ok, pessoal. Então aqui no nosso main, basicamente eu começo cadastrando 3 sensores. Ou seja, eu crio os sensores S1, S2 e S3. Aqui é basicamente... Aqui é eu preenchendo as informações do sensor 1. Ou seja, o sensor 1 eu coloquei que o ID dele é 10. O nome dele é de fato sensor 1. Ele é um sensor do tipo temperatura. Seu status é ativo. E a sua leitura, observem. Aqui o que eu estou fazendo é falar que a leitura do sensor 1, né, ou seja, uma das características que definem o sensor é a leitura. E no caso, eu estou atribuindo, né, que como a gente utilizou uma union para leitura, que aqui ele já entende que é um float, né, porque a gente declara aqui, cadê leitura? Aqui, ó, é isso, float. L temperatura, ou seja, aqui ele já entende que eu estou falando de um float e armazena, né, o valor 32.1. Aí aqui, basicamente, eu faço a mesma coisa tanto para o sensor 2 quanto para o sensor 3. Então, essa é meio que a ideia. A gente cria, né, os tipos de dados ali. Então, tipo sensor, status do sensor, faz uma union também para leitura, e a gente utiliza a struct para armazenar essas várias informações que a gente caracterizou e, de fato, conseguir descrever, digamos assim, algo físico nesse caso, que é o sensor. Então, aqui é basicamente eu só incluindo esses três sensores que a gente criou no nosso vetor de sensores. Ou seja, todas as informações do sensor 1 vão para o índice 0 do nosso vetor. Lembrando, vetor é o nome do vetor mesmo que eu criei para armazenar as informações sobre os sensores. E aí eu coloco nos outros índices os outros 2 sensores. Aqui, basicamente, a gente printa o vetor de sensores. Então, como basicamente a gente só cadastrou 3 sensores, a gente só precisa ir até o índice 3 dele. E aqui é basicamente eu só printando as informações de cada característica do sensor. Vou dar mais atenção aqui para a parte da leitura. Por quê? Porque a depender do tipo de sensor, por exemplo, se ele for de temperatura ou se ele for de distância, ele é um tipo de dado, no caso float. Agora, se ele for um de luminosidade, aí é diferente, né? Porque é inteiro nesse caso. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui. Aí o que a gente faz é basicamente isso, né? Se o tipo do elemento que estiver na posição I do vetor for leitura, a gente printa. A leitura é, e aí aqui, né, um número de ponto flutuante e o valor que a gente leu para a temperatura. Ideia parecida para se ele for distância, e caso não for nem distância nem temperatura, seria a luminosidade, que é um inteiro.
Aí a gente utiliza, né, vocês podem ver que a gente estava utilizando F e que a gente utiliza D. Lembrem lá da primeira aula, né, sobre os diferentes tipos de modificadores. E aí printa então a leitura da luminosidade também. E é basicamente isso. Então, como eu falei, ficariam faltando alguns itenzinhos da questão, né, mas vamos rodar. Rodamos aqui. E o que a gente faz aqui é basicamente imprimir os 3 sensores que a gente cadastrou, né? Então tá aqui, ó. Sensor 1 tem o ID10, o nome dele é sensor 1. Seu tipo é 0, né? Então vem lá da enumeração tipo que a gente criou, ou seja, 0 corresponde à temperatura. Seu status é 0 também, que se eu não me engano é ativo. O valor de ponto flutuante da sua leitura. E mesma coisa tanto para o sensor 2 quanto para o sensor 3. Então, pessoal, que nem eu falei, né, tentem completar todos esses desafios. Vocês podem ver que eu, inclusive, nem utilizei a impressão da leitura utilizando switch. Como a gente viu, o switch não é tão utilizado hoje em dia, mas tentem fazer também para praticar e tudo mais. Tem vários jeitos diferentes de resolver esses exercícios. Então, recomendo que terminem e façam os desafios até o final. Foi um exemplo assim um pouco mais complexo, digamos assim. Então, tentem rever a aula depois com mais calma, caso não entenderem alguma coisa. Podem deixar dúvidas tanto aqui nos comentários do YouTube, entrar em contato com o Pet pelas nossas redes sociais, Instagram, enfim, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês também, né? Então, como a gente pode ver, as estruturas de armazenamento elas são bem importantes e bem utilizadas na prática mesmo. Então, aqui acho que é por isso que eu achei importante trazer um exemplinho um pouco mais complexo. E notem, né, que mesmo assim, mesmo a gente trabalhando bastante aqui, fazendo bastante coisa, dá para ver que tem muito mais coisa para fazer, coisa bem mais complexa, que tem basicamente assim infinitas aplicações nisso aqui. Então, estrutura de armazenamento certamente é um dos tópicos mais importantes que a gente aborda no nosso mini curso. E é isso aí, pessoal. Para a aula de hoje é isso. Chegamos aí na nossa, né, na próxima aula, é a nossa última aula, que a gente vai falar sobre ponteiros e funções com um pouco mais de calma. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo. E, de novo, né, como eu falei, qualquer coisa, podem entrar em contato conosco para tirar dúvidas, tá bom?